Afinal, como é que foi o trabalho do Dr. Isaac Melquiades no dia 6 de outubro de 2024, ao tomar conhecimento que estava circulando na cidade um áudio com a voz do Tarcilei Mariniello de Brito, que, segundo o Dr. Isaac, um áudio falso fabricado por inteligência artificial. Antes da perícia, no dia da eleição, tomamos nota de que esse áudio falso, com a voz de Tarcilei, um áudio simulando a voz de Tarcilei, estava circulando com informação que ele nunca disse, com propagação de conteúdo que ele não saiu da boca dele. E nesse mesmo dia das eleições, tomamos nota aí de que esse áudio estava circulando em vários grupos de WhatsApp para prejudicar a campanha do seu Tarcilei. Nesse dia eu fui para a porta do batalhão da Polícia Militar de Teoflotone, solicitei a lavratura de um boletim de ocorrência e ali mesmo nós começamos a identificar todos aqueles que estavam propagando aquele conteúdo falso, aquela mentira. O boletim de ocorrência foi lavrado naquele dia. Eu dei entrevista naquele dia também, dizendo que o áudio era falso, tentando combater, mas já tinha tomado uma dimensão enorme e não era possível mais retrair aquela situação. Então ali já tínhamos um boletim de ocorrência, várias pessoas identificadas, essas pessoas que compartilharam esse conteúdo falso estão envolvidas no inquérito da Polícia Federal, vão ser investigadas e podem responder por isso. A previsão de multa, crime eleitoral. E ao ingressar com esse processo propriamente dito, tomamos o cuidado de fazer uma perícia prévia para comprovar que o áudio era um áudio criado utilizando tecnologia, utilizando computador, para imitar a voz do Tarcilei e dizer coisas que ele não disse, para exatamente prejudicar e levar com que o eleitor de Teoflotone, principalmente o eleitor evangélico, o eleitor que tem uma simpatia pelo cristianismo, e também aquele eleitor da zona rural, porque o áudio ele não envolve só a questão evangélica, ele envolve também a questão da população rural de Teoflotone. Você pode observar que no início ele fala, a zona rural está toda no bolso, o áudio falso fala, dando a entender de que a população rural foi enganada. Então tem a enganação da população rural e tem a enganação da população cristã em Teoflotone, que é uma população grande. Aqui podemos dizer que quase a metade dos eleitores aqui de Teoflotone são simpatizantes do cristianismo, seja católicos, seja evangélicos e várias denominações aí que temos. Então, fizemos uma perícia prévia, contratamos um perito em Belo Horizonte, especializado em tecnologia de informação, em sistema de informação e também em inteligência artificial e criação de áudios e conteúdos utilizando esses programas de computadores, e ele atestou que esse áudio, de fato, era um áudio criado por manipulação de computador. Não era um áudio propagado pela voz humana propriamente dito, mas sim uma criação, imitando a voz do candidato Tarcilei. E por isso, a partir desta perícia, começamos a colher mais elementos probatórios para ingressar com essa ação de investigação judicial eleitoral e tentarmos aí coibir essa prática ilegal que manipulou e alterou o resultado das eleições em Teoflotone. Doutor, foram quase 3 meses desde que o senhor entrou na justiça, com esse pleito em especial, até a decisão do juiz eleitoral em Teoflotone, agora no dia 27 de fevereiro. Por conta de um processo complexo, o senhor acredita que ele demorou a tomar a decisão e chamar e determinar que a Polícia Federal entrasse nesse caso? Olha, a princípio não. Na verdade, o processo ele tem um rito. Durante o período eleitoral, o prazo é contado em horas, e em dias. 2 dias, 24 horas, e as citações são rápidas. O que mais demorou neste processo propriamente dito foi citar os envolvidos. O Tarcilei ingressou com o processo contra o prefeito Marinho, contra o vice-prefeito Vanilson, o vereador Glênio Alves, presidente da Câmara, e outras pessoas que foram citadas. E para que o processo tenha uma marcha processual, para que ele continue se desenvolvendo, é necessário que essas pessoas sejam citadas, o oficial de justiça procura por essas pessoas, faz a citação dessas pessoas, e depois que faz a citação, elas têm um prazo para fazer a defesa, um prazo de 5 dias. E o prazo de 5 dias para fazer defesa só começa a correr quando a última pessoa envolvida no processo é citada. Se eu tenho 5 pessoas no processo, citei 4 e ainda falta 1, o prazo para nenhum deles começou a correr ainda. Então, a partir do momento que eu cito a última pessoa e junta o mandado cumprido no processo, é que o prazo começa a correr. Então, a demora, propriamente dita, foi em razão da dificuldade de citação dos envolvidos. Depois que citou todo mundo e juntou
o último mandado cumprido no processo, correu-se o prazo para que eles apresentassem defesa, apresentaram a defesa no prazo e o processo foi concluído para o juiz deliberar. O processo foi para a mesa do juiz, né? Quando o processo era em papel, a gente falava, foi para a mesa, foi concluído. Hoje é eletrônico, a gente fala, foi concluído. É como se tivesse ido para a mesa para o juiz deliberar sobre isso. A princípio, o juiz deu vista ao Ministério Público, que informou que não tinha provas a produzir. O processo regressou para o magistrado, que a princípio também deu a entender de que não iria solicitar que a Polícia Federal investigasse o fato, mas interpusemos embargo de declaração, então logo os embargos foram interpostos, demonstrando a cadeia probatória, tudo que estava incluso no processo, o juiz resolveu determinar que a Polícia Federal ingressasse no caso para fazer a perícia desse áudio e confirmar que esse áudio é um áudio falso, é um áudio que utilizou tecnologia, computador, que foi inventado, que foi criado. Mas essa perícia, eu digo com muita propriedade, é para confirmar, porque nós já fizemos uma perícia prévia e constatamos que é falso. Então, a gente está aguardando que a Polícia Federal confirme essa perícia prévia que já foi feita e já está inclusa no processo.